Resolução número 520, 29 de janeiro de 2015, dispõe sobre os requisitos mínimos para a circulação de veículos com dimensões excedentes aos limites estabelecidos pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando o disposto nos artigos 99, 101, 231 incisos 4, 5, 6, 7 e 10, 237 e 327 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e no artigo 30 da Convenção sobre Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, da qual o Brasil é signatário, considerando que os veículos com dimensões excedentes aos limites fixados pelo CONTRAN para circular em via pública devem possuir sinalização especial de advertência. Resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece os requisitos mínimos para a circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 2º. A circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006, ou suas sucedâneas, poderá ser permitida, mediante autorização especial de trânsito, AET, da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos desta resolução. Parágrafo único. É obrigatório o porte da AET para os veículos referidos no caput. Artigo 3º. A AET, fornecida pelo órgão executivo rodoviário da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá validade máxima de 1 ano e conterá, no mínimo, a identificação do órgão emissor, b. o número de identificação, c. a identificação e características do veículo, d. o peso e dimensões autorizadas, e o prazo de validade, f. o percurso, g. a identificação em se tratando de carga indivisível. Artigo 4º. A autoridade concedente da AET poderá exigir a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão. Artigo 5º. A AET não ensina o condutor e o proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar via ou a terceiros, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 101 do CTB. Artigo 6º. Veículo, cujas dimensões excedam os limites fixados pelo CONTRAN, deverá portar na parte traseira a sinalização especial de advertência prevista nos anexos 1, 2 e 3 desta resolução. Parágrafo único. A sinalização deverá estar em perfeitas condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nesta resolução. Artigo 7º. Excepcionalmente, os caminhões, reboques e semi-reboques equipados com rampa de acesso poderão portar na parte traseira sinalização especial de advertência seccionada ao meio, bipartida, constante do anexo 4º desta resolução. Parágrafo 1º. Os veículos de que trata o caput que estiverem com a placa seccionada em desacordo com o anexo 4º terão prazo de 90 dias, contados da data de publicação desta resolução, para adequação. Parágrafo 2º. Quando a sinalização estiver em posição normal, a secção não poderá prejudicar a legibilidade das informações. Artigo 8º. A sinalização e demais requisitos relativos às combinações de veículos de carga, CVC, combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, CTVP, devem observar o previsto nas resoluções CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, e número 305, de 6 de março de 2009, ou suas sucedâneas. Artigo 9º. Não cumprimento do disposto nesta resolução implicará na aplicação das sanções previstas no CTB. Artigo 187, inciso 1, quando o veículo ou carga estiverem com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via não constante na AET. B. Artigo 231, inciso 4, quando o veículo ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem sem a expedição da AET ou com a AET expedida em desacordo com o disposto no artigo 2º desta resolução. C. Artigo 231, inciso 5, quando o peso do veículo mais o peso da carga for superior aos limites legais de peso. D. Artigo 231, inciso 6, quando as informações do veículo ou carga, com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, estão em desacordo com aquelas constantes da AET, tais como peso, dimensões, percurso, exigência da sinalização, configuração de eixos, entre outras informações e exigências. E, artigo 231, inciso 6, quando o veículo ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem com a AET vencida. F. Artigo 231, inciso 10, quando o peso do veículo mais a carga for superior à capacidade máxima de tração, CMT, do caminhão trator. G. Artigo 232, quando o veículo ou carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente não estiver portando a AET regularmente expedida. H. Artigo 235, quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior ou anterior do veículo, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 210/2006. E, artigo 237, quando o veículo
ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos nos artigos 6º e 7º e anexos desta resolução. Artigo 10. Fica revogada a resolução CONTRAN número 603, de 23 de novembro de 1982. Artigo 11. Os anexos desta resolução estão disponíveis no sítio www.denatran.gov.br. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.